Olá, minha musa co-criadora! Bem-vinda ao episódio 12 da quarta temporada do Manifesting with Ali, o último dessa temporada. E se você chegou agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental e fundadora de um dos espaços mais transformadores para mulheres que desejam criar uma vida extraordinária. Aqui a gente fala da neurociência da manifestação. E o que é isso? Eu quero já adiantar que não é aquela conversa superficial de pensamento positivo, mas o funcionamento real do seu cérebro, do seu sistema nervoso e da sua identidade, para você finalmente se alinhar com a vida que você sempre soube lá no fundo que é sua por direito. Aqui a gente aprende a reprogramar o cérebro para abundância, para criar relacionamentos seguros e saudáveis, a regular o sistema nervoso, a abrir o espaço para a prosperidade real e a construir a versão de você que manifesta com leveza e consistência. Se você sentiu chamado para ir além do podcast, na descrição aqui do episódio tem o link para conhecer a minha escola de materialização, Women's Wealth and Wellbeing, que é o meu clube, o nosso clubinho da mente, de riqueza e identidade para mulheres. Além de informação sobre como ser acompanhada por mim de forma mais próxima. Então, o seu próximo nível talvez já esteja te procurando. Então, se você sente que é para você, clica aqui embaixo. Então hoje, eu ia falar nesse primeiro episódio, né? Mas nesse último episódio da temporada, eu quero te conduzir a uma conversa sobre algo que influencia diretamente a sua capacidade de manifestar, que é o condicionamento silencioso, que ao longo das nossas gerações, né, ensinou mulheres a desejar menos, a esperar menos, a aceitar menos do que realmente elas desejam. Durante séculos, a gente foi treinada a acreditar que mulher boa é aquela que se sacrifica, a que aguenta, a que suporta, a que coloca as necessidades de todos acima das próprias. Esse padrão, ele não nasceu na gente. Ele foi repetido tantas vezes em discursos religiosos, familiares, sociais, né? Quantas vezes a gente não viu as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias abdicando de tanto, né? Que isso acabou se tornando até inconscientemente a nossa identidade. O cérebro, gente, ele aprende por repetição. O que você repete, o que você se repete, o que você vê nos seus olhos se repetindo, se torna verdade e passa a definir o que você acredita que é permitido para você. Como eu sempre digo, o nosso cérebro ele não foi criado para se expandir automaticamente. Ele foi criado para manter a gente segura. E para o cérebro, segurança não é sinônimo de felicidade necessariamente, mas é mais sinônimo de familiaridade. Tudo que é repetido por muito tempo, mesmo que seja injusto ou limitante, passa a ser interpretado como normal, como certo, como adequado. E aí, durante séculos, a narrativa de que a mulher boa é a que serve, a que se sacrifica, é a que não deseja muito, ela foi reforçada em várias famílias, sabe? Tanto nas famílias, quanto nas religiões, quanto nos contos, quanto na escola. E até como a gente viu mulheres da nossa família sendo tratadas. Então, o cérebro aprende por repetição e não por verdade. Ele não questiona se aquela mensagem é justa ou saudável. Ele só registra que, se todo mundo repete, então esse deve ser o padrão. E é assim que crenças antigas, mesmo ultrapassadas, se transformam em identidade. Não porque elas fazem sentido, mas porque elas foram tatuadas no nosso sistema nervoso ao longo de muitas gerações. E quando algo vira nossa identidade, ele passa a definir o que a gente acredita que é permitido desejar, pedir ou receber. Essa é a raiz do condicionamento silencioso. Você não nasceu acreditando que menos era o suficiente. Você aprendeu isso. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido e reprogramado. Por isso que tantas mulheres vivem ainda hoje em dia vidas que parecem boas, mas que talvez não pareçam suas. Vidas onde tudo tá ok, mas nada tá alinhado.
vidas onde existem uma sensação silenciosa de estar vivendo abaixo da própria capacidade. Porque ao mesmo tempo em que existe dentro de você uma parte que foi condicionada a se encolher, existe outra parte nossa que é muito mais verdadeira, que quer expandir, que quer crescer, que quer criar, que quer manifestar. Então, esse conflito gera ansiedade, autossabotagem, comparação, procrastinação, sensação de inadequação. E isso não quer dizer que a gente seja fraca, mas é o nosso sistema nervoso treinado para acreditar que expandir de uma forma diferente é perigoso, que sonhar grande é arriscado, que querer muito é errado. E isso vai aparecendo, gente, no nosso dia a dia de formas muito sutis. Quando a gente diminui os nossos desejos antes mesmo de falar deles em voz alta. Quando a gente se sente culpada por desejar algo maior. Quando a gente acha que a gente precisa pedir só um pouquinho. Quando a gente abaixa o tom da nossa ambição para não assustar ninguém. Quando a gente tenta parecer razoável, mesmo sentindo que a gente está traindo a gente mesma. E talvez, eu acho que esse seja o ponto mais doloroso, quando a gente confunde humildade com medo. Então, existe também outro fator importante nessa equação. Quando a gente começa a desejar mais, a gente inevitavelmente desperta o desconforto nas pessoas que desistiram dos próprios sonhos. Elas olham para você e veem um lembrete vivo daquilo que elas mesmas às vezes abandonaram. E, sem perceber, elas tentam te puxar de volta ao tamanho que elas acreditam ser possível. Então, não é sobre você, nesse caso, é sobre a dor delas que elas estão projetando quando você sai daquele equilíbrio. Eu sempre conto para vocês aqui, né, que a internet mudou o meu negócio, a minha maneira de ensinar, as pessoas que eu atinjo, né? Porque a internet tem um poder de escalabilidade enorme, né? E eu lembro que quando eu contei para minha mãe que eu tinha pedido demissão da escola, ela endoideceu. Ela ficou com muito medo. Ela ficou desesperada, porque ela não estava entendendo o que eu estava fazendo. Eu acho que a minha mãe nunca entendeu o poder da internet na minha vida, né? E aí, Aí é o que eu sempre falo, assim, não é que ela não acreditasse que era possível para mim, mas como ela não conseguia nem enxergar, era difícil ela apoiar um sonho que ela não conseguia nem dimensionar. Você entende? Então, isso se dá de muitas formas, assim, né? Eu queria que você prestasse atenção, assim, ontem eu estava conversando com umas alunas minhas, né? E elas falaram, no nosso nicho, é muito fácil a gente criticar, a gente falar, a gente olhar para quem tá criando conteúdo e falar, olha, fulana tá virando blogueira, não sei o quê. Ai, que coisa óbvia que ela tá falando. Cara, é óbvio para você, porque você é uma profissional também. Mas às vezes não é óbvio pra pessoa que ela tá vendendo, concorda? E aí, tudo que a gente critica, tudo que a gente ironiza, cada vez que a gente faz algum comentário passivo-agressivo sobre alguém, isso, na verdade, são memórias de desistência tentando convencer a gente a desistir também. E isso, às vezes, vem da gente em relação ao outro que já conseguiu o que a gente quer, e o outro tá fazendo de uma maneira que, de repente, você não concorda, mas que já deu resultado. E aí, inconscientemente, você ironiza, você brinca pra diminuir a outra pessoa justamente porque você não consegue chegar lá. E o contrário também acontece quando a gente divide os nossos sonhos e as nossas ambições com pessoas que não conseguem enxergar. E eu já falei pra vocês aqui que os nossos pais, eles têm um poder enorme na nossa vida, porque a gente quer sempre pertencer, a gente quer aquele amor, entende? Então, fazer diferente do que eles entendem ser por certo é muito difícil. Eu estava conversando com uma aluna, né, do clubinho esses dias, e ela falou,
será que eu sempre ouço da minha mãe que eu tô desejando demais, que eu tenho sonhos grandes demais e que Deus não quer isso. E aí, inconscientemente, ela deixa de agir porque ela tá indo contra a mãe dela, contra o que a mãe dela acredita, sabe? Então, se a gente não tiver consciência disso, a gente continua diminuindo os nossos sonhos para caber nas expectativas limitadas do outro. E a pior coisa que a gente pode fazer é viver uma vida que não é nossa só para não incomodar. E isso acontece porque quando a gente começa a desejar mais, a sonhar mais alto, a se mover em direção de uma vida maior, a gente inevitavelmente desperta o desconforto nas pessoas que em algum momento desistiram dos próprios sonhos. E não é que elas sejam mais ou que elas queiram te ver falhar, sabe? É porque, de novo, esse movimento que você tá fazendo ativa nelas uma dor emocional que elas passaram anos tentando enterrar. Então, ver você avançando lembra essas pessoas de tudo aquilo que elas não fizeram, de que elas não permitiram, de que elas não tentaram, de que elas não acreditaram o suficiente que elas poderiam ter também. E para aliviar essa dor, o cérebro dessas pessoas faz o que é mais fácil. Tenta reduzir você ao tamanho que parece seguro e familiar para elas. E isso se manifesta, gente, de formas sutis. Ironia, crítica, comentários, piadinhas, tentativas de, eu vou botar aqui entre aspas, tá? De te fazer, de te trazer para a realidade, sabe como é? Eu lembro que a minha mãe falava muito pra mim, nossa, tá viajando, vou te trazer pra realidade. Então, nada disso é opinião verdadeira, gente. São memórias não resolvidas tentando se proteger. E na maioria das vezes, isso vem justamente das pessoas mais próximas, das pessoas que a gente mais ama. Da nossa família, das nossas amigas antigas, de colegas, de parceiros que têm medo de te perder. Gente que ama você, mas que não sabe lidar com a própria sensação de insuficiência quando te vê crescendo. Então, se você não tiver consciente desse mecanismo, você começa a diminuir os seus sonhos para se encaixar no tamanho que conforta o outro. E, gente, isso é uma das maiores violências silenciosas contra a nossa alma. Porque viver pequeno só para não incomodar quem ficou parado, quando a gente fala assim conscientemente, é até uma insanidade. Só que desejar menos é completamente incoerente com a lógica da vida. O universo inteiro opera por expansão. Você nunca vê uma folha de grama sozinha, você sempre vê um campo. A gente nunca vê uma estrela isolada no céu, a gente vê um céu inteiro. A gente nunca vê uma célula única, a gente vê trilhões. A natureza é abundância, é multiplicação, é excesso criativo. A escassez, gente, é cultural, ela não é natural. Quando você tenta viver pequena, humilde demais, você tenta viver contra a sua própria estrutura da vida. E isso vai gerando na gente sintomas emocionais e físicos, porque existe uma incompatibilidade energética entre quem você é e quem te ensinaram a ser. Então, se colocar em primeiro lugar não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com maturidade. É o momento em que você finalmente entende que só você é responsável pela sua energia, pelos seus limites, pelas escolhas que moldam a sua vida. O que muitos chamam de... A gente apelidou, né? De... Ai, cara, ó, é um egoísmo saudável esse aqui, me colocar em primeiro lugar. Isso é simplesmente reconhecer as suas próprias necessidades, dar espaço para os seus desejos e parar de viver sempre no rodapé da sua lista de prioridade. E ao mesmo tempo que muita gente chama de... Ah, ela é uma mulher muito boa. O que isso costuma ser? Na prática, é uma mulher desconectada dela mesma. Sempre disponível, sempre resolvendo, sempre se anulando para manter tudo funcionando. E, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sou essa pessoa, tá?
Eu faço as coisas para todo mundo. Eu sou a pessoa do sim. Eu sou uma pessoa que estou sempre disposta a ouvir. E isso sempre me drenou muito. Porque eu deixava de fazer o que eu queria para fazer o que os outros queriam de mim. Para estar disponibilizando o meu tempo para os outros quando eu não estava me priorizando. Eu fiz isso durante muito tempo da minha vida. E eu não mudei quem eu sou, mas eu inverti a prioridade. Então, às vezes, por exemplo, eu sou, super rápida, sabe? Quando alguém me mandou e-mail, quando alguém me manda um WhatsApp, como eu trabalho com internet, a maioria das vezes eu já tô com o celular ali na mão. Então, eu não vejo problema nenhum em responder. Mas, às vezes, isso estava me drenando, às vezes eu estava exausta e eu não queria responder aquilo naquele momento. E hoje eu já consigo ver que a pessoa vai ter de mim o meu momento de ouvir com presença o que ela tá dizendo para eu poder resolver, sabe? Então, ou seja, foi uma coisa simples, eu não deixei de atender quem eu gostaria de entender, né? Eu sei que muitas de vocês têm filhos, têm família, só que até que ponto você tá fazendo todo mundo feliz e você tá despriorizando coisas que são importantes para você, né? Então é isso que você tem que reorganizar na sua vida. Sabe? Porque uma mulher cansada, drenada, achando que viver exausta é sinal de virtude, cara, isso, gente, é condicionamento. É o resultado de séculos de ensinamento que convenceram nós, mulheres, de que existir para os outros é mais aceitável do que existir para a gente mesma. Então, se coloque em primeiro lugar para se recuperar, para recuperar o lugar que foi seu. Então, quando uma mulher começa a se expandir de verdade, ela não transforma só a própria vida, ela transforma o ambiente inteiro. Quando você é melhor para você, você é melhor para os seus filhos, você é melhor para o seu companheiro, para a sua companheira. Cada mulher que se autoriza a crescer, cria espaço para que outras cresçam também. O que você está ensinando para suas filhas, para suas sobrinhas, sabe? Para as mulheres de perto de você? É assim, é se curando, é colocando você como prioridade para sua vida que você vai quebrar ciclos antigos e padrões geracionais que vão começar a se desmoronar porque você começou a se colocar em primeiro lugar. Uma mulher que vive alinhada com a sua verdade se torna uma referência natural, sem precisar dizer nada, porque as outras pessoas começam a observar e começam a pensar, cara, se ela conseguiu, eu consigo também, sabe? E olha que legado maravilhoso que você tá deixando, sabe? Para você, para suas amigas, para sua família. E é justamente por isso que tantas mulheres adoecem. Não é porque é normal, não, gente. Não é porque é parte da vida, não. Mas porque viver uma vida menor do que a sua alma, do que a nossa alma suporta, cria uma tensão interna impossível de sustentar por muito tempo. Então, uma vida que não combina com você ou com quem você pode ser, vai cedo ou tarde cobrar um preço emocional e físico, sabe? Só que, por outro lado, uma vida coerente te cura. Quando você se aproxima do que você realmente deseja, o seu corpo responde. O sistema nervoso encontra equilíbrio. E aí, gente, não tem espaço mais para ansiedade. Não tem mais espaço para depressão. A sua clareza volta, a criatividade volta, a vitalidade volta. Por quê? Uma mulher alinhada, ela floresce. Ela volta com o brilho dela. E o contrário é o que a gente vê muito por aí. Uma mulher desconectada de si mesma, ela apaga um pouco mais todos os dias. Sabe? Então, quando você começa a se expandir de verdade, você não está crescendo sozinha, você está deslocando energia ao seu redor também. Porque a sua presença vai mudar e o seu campo vai mudar também, sabe? E aí, sem esforço, você passa a abrir brecha no impossível para que outras mulheres enxerguem novos caminhos também. Uma mulher que se autoriza a viver o que deseja desestabiliza séculos de narrativa e, ao mesmo tempo, inaugura uma realidade mais ampla para todas que cruzam seu caminho. E é assim que os ciclos vão se quebrando. Não só com discurso, mas com coragem mesmo. Uma mulher alinhada com a própria verdade se torna um farol, gente. Sabe? E aí você não precisa convencer ninguém.
a sua existência já convence por conta própria, sabe? E é justamente isso que faz com que muitas mulheres adoeçam, sabe? Tá fora de alinhamento. É o resultado da fricção entre uma vida que essas mulheres levam e a vida que o corpo sabe que é possível. Sabe, viver aquém do próprio tamanho cria uma tensão emocional que o sistema nervoso não consegue sustentar para sempre. Então, uma vida apertada adoece enquanto uma vida coerente vai curando. Então, quando você finalmente se move na direção do que você deseja e não do que esperam de você, o seu corpo vai começar a responder imediatamente. O seu sistema nervoso desacelera, a ansiedade cede, a depressão perde força. E aí você renasce. Então, a mulher que vive em verdade consigo mesma, gente, ela tem o que deseja, ela manifesta com facilidade, no estalar de dedos, porque ela consegue perceber que tudo é possível, porque tudo é para quem tá alinhado. E eu tô aqui para te relembrar desse poder que é seu, você nasceu com ele, sabe? Então se apodere desse poder, sabe? Tenha ele para você, na sua alma, na sua vida. Por quê? Muitas mulheres batem no peito para dizer, eu faço isso pela minha família. E aí você faz isso, você se cuida, você tem saúde para estar lá pela sua família da melhor forma possível. Porque eu tenho certeza que a sua família quer você feliz, sabe? Você curada, você fazendo acontecer com vida, sabe? E é isso. Espero que esse episódio tenha te ajudado a despertar um pouquinho mais. E eu amo você. Um beijo e até a próxima temporada. Muito, muito, muito animada. Um beijo.